Oi pessoal, neste vídeo eu vou explicar para vocês como fazer a declaração de fundos imobiliários no Imposto de Renda 2023. Os FIIs vêm ganhando cada vez mais popularidade e geralmente há dúvidas sobre como fazer a declaração. Por isso, separamos os principais tópicos para ajudar você a acertar suas contas com o leão. Vale lembrar que esse vídeo faz parte de uma série de tutoriais que o InfoMoney está fazendo sobre Imposto de Renda 2023 para ajudar você a entregar sua declaração com menos dores de cabeça. Para fazer esse vídeo, a gente contou então com a supervisão de Davi Soares, consultor tributário da IOMI. Antes da gente começar, claro, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Bora lá? Os fundos imobiliários têm a declaração parecida com a de ações. Nela, você terá que declarar o saldo dos seus fundos, os rendimentos, caso tenha vendido alguma das cotas, e os dividendos mensais que você recebeu. Vamos abrir o programa para a gente começar. Para declarar a posse das cotas, acesse aqui o menu lateral da esquerda e vá até a ficha de Bens e Direitos. Clique em Novo e escolha o grupo 7, Fundos. Depois, escolha o código 3, Fundos de Investimento Imobiliário. Você deve então indicar se o bem pertence ao titular ou ao dependente, a localização e informar o CNPJ do fundo. Até ano passado, era uma dúvida muito comum entre os contribuintes qual o CNPJ informar nesse campo, porque antes aparecia apenas CNPJ, sem a especificação. E esse ano a Receita especificou que é sempre o CNPJ do fundo. Então a dúvida acabou, você sempre pode colocar o CNPJ do fundo conforme o seu informe de rendimento. Vale lembrar, pessoal, que o InfoMoney produziu uma planilha com os CNPJs dos fundos imobiliários para ajudar você na hora da declaração. Eu vou deixar o link da planilha na descrição do vídeo para vocês pegarem. Voltando para o programa, na discriminação, então, você especifica o nome do fundo, o CNPJ da administradora do fundo, a corretora custodiante e o valor total de cotas adquiridas em 2022 por fundo. Aqui fica um outro aviso. Se você comprou a cota de um mesmo fundo imobiliário mais de uma vez ao longo de 2022, você precisa informar o custo médio nesta aba de discriminação também. Basicamente, o custo médio é o custo total de aquisição das cotas de um determinado FII, dividido pelo total dessas mesmas cotas adquiridas. Voltando aqui para a declaração, o programa desse ano pergunta se o ativo é negociado em bolsa. Se você clica em Sim, um novo campo se abre ao lado, Código de Negociação. Aqui basta informar o ticker de um fundo imobiliário, por exemplo, ABXY12. Basta informar isso e passar para a próxima etapa. No campo de Situação de 31/12 de 2021, você vai colocar o valor total que havia naquela data do fundo. Se você só comprou cotas de um fundo imobiliário em 2022, você deve deixar esse campo aqui zerado. Depois, em 31/12 de 2022, você deve informar o valor de aquisição do FII, ou seja, o preço que pagou no momento da compra. Essas informações podem ser encontradas no seu informe de rendimentos. Ao clicar em rendimentos isentos, você vai ser direcionado automaticamente para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Para declarar, então, os rendimentos isentos de FIIs, a gente vai utilizar esse botão e ir para a próxima ficha. Vale lembrar que esses atalhos, eles não são obrigatórios. Se você quiser, você pode ir aqui no menu lateral e buscar direto pela ficha de rendimentos isentos e não tributáveis e informar os dados manualmente, sem problema algum. Vale lembrar que outra particularidade dos FIIs é que eles pagam dividendos isentos de IR. Assim, você vai ser direcionado para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Você vai reparar que algumas informações já virão preenchidas, como o tipo do rendimento, tipo de beneficiário, o próprio beneficiário, o CNPJ da fonte pagadora, que nesse caso vai ser o CNPJ do fundo informado em Bens e Direitos, e a descrição. Depois, você só precisa informar, então, o nome da fonte pagadora, que nesse caso vai ser o nome correspondente ao CNPJ, e o valor do fundo em questão. Você pode encontrar essas informações no informe de rendimentos. Revise as informações, então, e depois clique em OK. Caso você tenha feito negociação de cotas de fundos imobiliários, você precisa declarar os rendimentos que obteve. As vendas de cotas não são isentas de imposto de renda. Aqui no programa, então, você deve ir aqui no menu lateral e buscar pela aba de renda variável. Depois você deve clicar em Operações em FII ou FIAGRO. Se o contribuinte tiver obtido lucro com a venda de cotas em 2022, há a incidência de uma alíquota de 20% de IR, que deveria ter sido paga até o último dia do mês seguinte à operação por meio do DARF.
Porém, se o DARF não foi pago no ano passado, o contribuinte precisa fazer o pagamento agora, emitindo um DARF para cada mês atrasado e fazendo o pagamento com juros e multa. Para fazer isso, use o programa Sicalc da Receita Federal. Mas, se você já acertou essas contas, basta preencher essa tabela. Ela mostra todos os meses do ano e você deve preencher esses espaços com os resultados líquidos das vendas de cotas dos fundos. Assim, anote então os lucros e prejuízos nessa coluna de resultado líquido do mês, lembrando que o prejuízo deve ser indicado com um sinal negativo. A coluna ao lado de resultado negativo até o mês anterior será preenchida automaticamente conforme o contribuinte for indicando e acrescentando aqui os valores mês a mês. No mês de janeiro, no entanto, é preciso informar o resultado negativo do mês de dezembro de 2021, se houver, porque o programa não transporta automaticamente do ano calendário anterior. É importante declarar os prejuízos porque eles podem ser usados para compensar os ganhos líquidos nos meses seguintes, reduzindo o imposto. Vale lembrar que os rendimentos recebidos de fundos imobiliários também sofrem incidência de imposto retido na fonte, de 0,005% sobre a venda. Quem faz essa retenção é a instituição intermediadora da operação. Esse é o dedo duro, o imposto que a corretora desconta para o fisco saber sobre as suas operações. Aqui no programa, para informar o IR retido na fonte, basta informar aqui nessa coluna de imposto retido no mês. E essa informação, naturalmente, pode ser encontrada no seu informe de rendimentos. Por fim, na coluna de imposto pago, você deve indicar os valores pagos via DARF a cada mês, quando houver. Os rendimentos de FIIs podem estar sujeitos à tributação exclusiva definitiva à alíquota de 20% quando há o resgate das cotas. Mas, como os FIIs funcionam como uma espécie de condomínio fechado, suas cotas não podem ser resgatadas a qualquer momento, apenas vendidas na bolsa. O resgate, então, pode acontecer em caso de liquidação do fundo ou fim do prazo de duração, se tiver, por exemplo. Se esse for o seu caso, você deve, então, aqui no programa, buscar pela ficha de bens e direitos, selecionar o grupo 7, fundos, e depois 3 fundos de investimento imobiliário. Você deve preencher as informações, como a gente já mostrou. Mas, aqui embaixo, em rendimentos associados, você deve, então, escolher rendimento exclusivo. Lembrando que esse atalho é opcional, você sempre pode vir aqui no menu lateral e buscar pela ficha, por exemplo, nesse caso de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva e informar os dados manualmente, não tem problema. Mas, para efeito de praticidade, a gente está usando aqui esse atalho com o botão de informar rendimento exclusivo. Ao abrir a ficha, você vai ver que algumas informações já vão vir preenchidas, como o tipo de rendimento, o tipo de beneficiário, o próprio beneficiário e o CNPJ da fonte pagadora. Depois você só precisa então informar o nome da fonte pagadora, que vai ser referente aqui ao CNPJ informado na ficha de bens e direitos, e o valor que você obteve com esse rendimento. Feito isso, basta clicar em OK. Lembrando que todas as informações podem ser encontradas no informe de rendimentos. Chegamos ao fim desse tutorial e para você tirar mais dúvidas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do e-book sobre como declarar investimentos, além dos guias do site do InfoMoney para ajudar você no processo de envio. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!